Olá, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o plano cartesiano, que é um sistema que a gente chama de sistema de coordenadas cartesianas, em que nós conseguimos atribuir, né, vamos dizer assim, uma localização para qualquer ponto no plano. É um sistema, por exemplo, que é base para o GPS, né? Qualquer tipo de coordenada que você vá transformar numa representação matemática passa pelo plano cartesiano, os aplicativos, aí, os jogos, a computação gráfica, tudo isso provém exatamente, ou tem como base um plano cartesiano, e depois vai para a representação espacial também, em muitas situações. E a representação no plano cartesiano ela é muito simples, é muito tranquila. Por exemplo, se você quer determinar um ponto, se você tem lá um ponto no plano, vamos considerar aqui esse ponto aqui, olha, bem na junção aqui dessas duas linhas, a gente diz que esse é o ponto de coordenadas 3. Então esse é uma convenção, nós começamos pela coordenada, pelo eixo horizontal, pela coordenada x, né, e 2. Então esse é o ponto de coordenadas 3,2. É assim que nós indicamos através, né, do que a gente chama de par ordenado. Então, cada par ordenado que eu tenho aqui é a representação de um determinado ponto, tá? Quer dizer, um par de valores e ordenado por quê? Porque quando eu falo em 2,3, quer dizer, uso os mesmos valores, né, o mesmo par de números, mas em outra ordem, isso determina um outro ponto. Então, o par ordenado 2,3 é exatamente a representação desse outro ponto. Aqui é o ponto 2,3. Tá ok? Por isso que a gente chama de ordenado. E isso daqui serve para representar graficamente funções matemáticas, relações entre variáveis, gráficos estatísticos. E outra coisa que é interessante destacar aqui é o seguinte, o plano cartesiano, ele divide o plano em 4 quadrantes, que a gente chama. Então, o primeiro quadrante, tá aqui, esse é o primeiro quadrante, é exatamente aquele em que tanto os valores de x como os valores de y são positivos. Porque a origem, né, o que a gente chama de ponto O, a origem do sistema cartesiano, é esse ponto aqui, é o ponto de coordenadas 0,0. Ou seja, aqui é o 0 para o eixo x e aqui é o 0 para o eixo y. Então, sempre que eu tenho, por exemplo, um ponto, vamos considerar um ponto aqui, o ponto 0,4, onde é que está esse ponto? Olha, se a coordenada x é 0, coordenada x igual a 0 está aqui. Então, esse ponto você já sabe que é um ponto sobre o eixo vertical y. Ponto 0,4 é esse ponto aqui. Aí, ó, ponto de coordenadas 0 e 4, nessa ordem. Tá? Diferente, por exemplo, do ponto 4,0. Onde que está o ponto 4,0? Quando a segunda coordenada é 0, tá? É porque o y é 0. Y é igual a 0. Está aqui nessa reta que determina, né, os valores de y. O 0 é exatamente a divisão entre a parte positiva, que está acima do eixo x, e a parte negativa, que está abaixo. Tá? Então, se a segunda coordenada é 0, esse ponto é um ponto sobre o eixo x. Que ponto é esse? Está aqui, ó, ponto 4 para o x, 0 para o y. Esse é o ponto 4,0. Tá? Então, os pontos que estão sobre x e sobre y não são pontos pertencentes aos quadrantes. Né? O primeiro quadrante aqui é aquele em que os valores de x e os valores de y são todos positivos. Ok? Vamos colocar aqui, ó, x são valores maiores que 0 e os valores de y também maiores que 0. Tá? O segundo quadrante, então a gente vai aqui na direção, no sentido anti-horário. Né? Este é o segundo quadrante, é aquele em que as coordenadas x são negativas, então o x é menor que 0, e o y, os valores de y são maiores que 0, olha aí. Você pega um ponto aqui, por exemplo, coordenada y é 2, coordenada x é menos 2. Ok? Este é o terceiro quadrante. Terceiro quadrante é onde nós temos todos os valores, terceiro quadrante está aqui, todos os valores negativos, todas as coordenadas, x é negativo, y também
é negativo. Então, quando você pega um ponto aqui, por exemplo, ó, esse ponto, coordenada x, menos 3, coordenada y, menos 1. Tá? E, finalmente, aqui o quarto quadrante. Quarto quadrante, aquele em que os valores de x são positivos, mas os de y são negativos. Tá ok? Só apagar aqui para não confundir. Bom, outra coisa, se você ouvir falar em abscissa e ordenada, tá? Saiba que essa referência, quando você tem um par ordenado, x, y, a gente pode se referir aos valores x e y como coordenada x, coordenada y, tá? Mas o x é chamado também de abscissa. Falou em abscissa, é a coordenada x. E o y é a ordenada. Ok? Então ficam aí as orientações com relação ao par ordenado. A representação no plano cartesiano. E a dúvida que foi enviada, esse vídeo é justamente para tirar algumas dúvidas enviadas, né? Refere-se inclusive a um exercício aqui de localização de pontos, né? Partindo de um ponto inicial 4,2, abscissa 4, ordenada 2, coordenada x é 4, coordenada y é 2. Está aqui o ponto representado no sistema. Vamos movimentar duas unidades para cima. Movimentar para cima, para baixo, é movimento na vertical. Então, mantenha a coordenada x, né? Vai continuar sendo 4. Tá ok? Bom, duas unidades para cima vai parar aqui exatamente no ponto, então faz essa movimentação aqui. Primeiro passo aqui, né? Parou no ponto 4, mantém a coordenada x, 4,4. Depois movimentar 3 unidades para a esquerda, então você vem aqui uma, 2, 3 unidades para a esquerda. Bom, movimentação lateral para a esquerda, para a direita, mantém a coordenada y, mantém a ordenada, né? Então, só mexe aí na coordenada x, que vai diminuir, porque o movimento é para a esquerda, vai diminuir 3 unidades. Então, nós chegamos aqui no ponto, só um minutinho que falhou aqui, chegamos aqui ao ponto 1,4, manteve a coordenada y e diminuiu o x. Finalmente, 2 unidades para baixo, 1, 2, chegou aqui a este ponto, né? O resultado aqui é o ponto 1,2. Ok? Aí tinha surgido uma dúvida sobre como localizar esses pontos a partir dos movimentos determinados, né? O resultado é o ponto 1,2. Ok? Espero ter sanado a dúvida e as dúvidas que foram enviadas com relação à localização no plano cartesiano, e até o próximo vídeo.